boa noite. Olá, boa noite. Ex-secretário do governo Alckmin, Laurence Casagrande, é preso em São Paulo. O caso envolve obra do Rodoanel que teria sido superfaturada em 600 milhões de reais. Nova fase da Lava Jato prende ex-diretor da Petrobras. Ele e outros funcionários teriam recebido propina para facilitar contratos milionários com a Odebrecht. E ex-auditor fiscal da Secretaria de Finanças, conhecido como o rei da máfia dos fiscais, também foi preso. José Rodrigo de Freitas é acusado de obstruir as investigações e usufruir de imóveis bloqueados. E as últimas notícias da Copa do Mundo. A Argentina perde para a Croácia e a situação fica crítica para o time de Messi. Na seleção brasileira, Danilo sofre lesão e Tite confirma Fagner como titular contra a Costa Rica amanhã. E claro, você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Nesta sexta, o entrevistado do Hora do Voto é o governador de São Paulo e pré-candidato ao governo paulista pelo PSB, Márcio França. Hora do Voto, nesta sexta, 11h30 da noite. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero, paixão por comunicação. Quer curtir uma noite deliciosa ao meu lado? Então fica comigo no Todo Seu de hoje. O chefe Edgar Vilar traz para nossa mesa um jantar tipicamente peruano. Esther Rocha conta todas as novidades do mundo das celebridades. Eu ainda bato um papo com a Luciana Vedramini sobre sua carreira de atriz e modelo. E o pai, Rodinei de Oxóssi, conta a história dos principais orixás brasileiros. Então vem conferir, Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Estou aqui te esperando como sempre, bonitão. Você também é bonitinha, vem? O ex-auditor fiscal da Secretaria de Finanças do município, José Rodrigo de Freitas, conhecido como o rei da máfia dos fiscais, foi preso hoje por fraude à justiça. O Ministério Público alega que José Rodrigo de Freitas continuou usufruindo de seus 79 imóveis que tinham sido bloqueados pela Justiça em 2015 por enriquecimento ilícito. Freitas usou os bens no período em que um administrador judicial foi destacado para gerir os imóveis dele espalhados pela capital, interior e litoral do estado. E o administrador nomeado pelo juiz contratou a imobiliária da esposa do fiscal para tomar conta do patrimônio. O caso de hoje é um desdobramento da chamada máfia dos fiscais, que envolveu empresas que pagavam propina a servidores municipais para burlar os impostos, sobretudo o ISS. O prejuízo aos cofres da prefeitura pode ter chegado a 500 milhões de reais. A prisão do rei da máfia dos fiscais revelou outro braço desse mega esquema. É o que envolve o pagamento de propina por parte da Universidade Uninove, aqui de São Paulo. O atual reitor e o ex-vice-diretor foram denunciados sob a acusação de pagarem R$1.700.000 ao fiscal para que a isenção de impostos da instituição não fosse cancelada.
O MP descobriu que entre 2003 a 2009, a Uninove pagou propina. A denúncia recai sobre o reitor Eduardo Storópoli e o então vice-diretor Marcos Malva, ambos pelo crime de corrupção ativa. Antes de aceitar fazer parte da fraude, segundo os promotores, eles chegaram a ser ameaçados pelo fiscal José Rodrigo de Freitas. O Ministério Público diz que não descarta que outras empresas e instituições que se beneficiavam da isenção de impostos prevista em lei em alguns casos estejam envolvidas no esquema. O advogado do ex-auditor José Rodrigo de Freitas disse que já entrou com pedido de habeas corpus. A Uninove afirmou que colabora com as investigações. A Polícia Federal prendeu o ex-secretário de Transportes do governo Alckmin do PSDB. O caso envolve a obra do Rodoanel, que, segundo o Ministério Público, foi superfaturada em 600 milhões de reais. Laurence Casagrande Lourenço foi secretário de Transportes e Logística de Geraldo Alckmin. Ele deixou a pasta quando Márcio França assumiu o governo. Até hoje cedo, ele era o presidente da CESP, Companhia Energética de São Paulo, mas renunciou ao cargo após ser preso. Antes foi diretor-presidente da Dersa, a estatal responsável pelas rodovias do estado de São Paulo. Além dele, outras 14 pessoas foram alvo da operação de hoje por suspeita de desviarem dinheiro das obras do trecho norte do Rodoanel, que começaram em 2013 e ainda não foram concluídas. Quando estiver pronto, o trecho vai ligar a rodovia dos Bandeirantes à Presidente Dutra. A estimativa do Ministério Público Federal é de que houve um sobrepreço de mais de 600 milhões de reais no custo da obra, feita pelas empreiteiras OAS e Mendes Júnior. Segundo os investigadores, por enquanto não há indícios da participação de agentes públicos nas fraudes, mas a Polícia Federal não descarta uma eventual prática de corrupção. Entrevistando funcionários da Dersa, eles confirmaram que partiu da própria diretoria da Dersa a orientação para que fossem alteradas as planilhas orçamentárias da obra, diminuindo os valores de determinados serviços para que fossem elevados os valores de outros. Laurence é o segundo ex-dirigente da Dersa preso este ano. O primeiro foi o ex-diretor de engenharia Paulo Vieira de Souza. Conhecido como Paulo Preto, ele é acusado de ser o operador de propinas do PSDB. Paulo Preto foi preso em abril, ficou pouco mais de um mês na cadeia. No mês passado, voltou para a prisão, mas foi solto no mesmo dia por determinação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo. Réu na Justiça Federal, o ex-diretor da Dersa é acusado de desvios de quase 8 milhões de reais enquanto estava à frente do cargo. Para a procuradora da República, Ana Mara Osório, que compõe a força-tarefa da Lava Jato, existe uma sucessão de atos criminosos dentro da estatal. É possível dizer, sim, que havia uma sistemática de atuação contrária ao erário público. A defesa de Laurence Casagrande diz que a prisão é ilegal e injusta. Já o ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, afirmou que recebeu a notícia com surpresa. Em nota, o pré-candidato tucano à presidência da República destacou que o ex-secretário prestou anos de bons trabalhos e que deve ser responsabilizado se houver algo ilícito. E a Dersa, a estatal responsável pelo Rodoanel, diz que é a maior interessada no andamento do processo. Em nova fase da Operação Lava Jato, a de número 52, Polícia Federal prende ex-diretor de subsidiária da Petrobras. Segundo a PF, o Grupo Odebrecht ganhou contratos por ter dado dinheiro a funcionários da empresa. Entre os acusados de receber propina, Djalma Rodrigues de Souza, que era diretor da Petroquisa, o braço químico da Petrobras. Ele foi preso hoje no Rio de Janeiro e vai ficar na Polícia Federal em Curitiba por tempo indeterminado. Segundo o juiz Sérgio Moro, há provas de que Djalma recebeu mais de 17 milhões de reais de suborno para favorecer a Odebrecht em 2 contratos da Petrobras relacionados ao complexo petroquímico de Suape, em Pernambuco. A propina, segundo os investigadores, foi depositada em contas no exterior que acabaram encerradas com o avanço das investigações da Lava Jato. Essa não é a primeira vez que há um mandado de prisão contra o ex-diretor. Em outubro passado, Djalma Rodrigues ficou livre da prisão porque tinha feito uma cirurgia. O filho dele, Douglas de Souza, também é alvo da operação de hoje.
9 pessoas são réis no processo que teve origem a partir dessa etapa da Lava Jato. Entre elas estão 4 ex-gerentes da Petrobras, 4 executivos da Odebrecht e uma agente que atuava como representante de um banco da Suíça. Todos se tornaram réus pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa do ex-diretor afirma que só vai se manifestar na justiça. A Odebrecht diz que a investigação usa informações fornecidas pela própria empresa e que já implantou um sistema para prevenir, detectar e punir desvios. Amanhã, às 11h30 da noite, o programa Hora do Voto recebe o governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, pré-candidato ao governo. O programa é ancorado por Maria Lídia Flandoli e tem a participação do comentarista de economia, Vinícius Torres Freire. Hoje foi o primeiro dia de inverno e ele veio com as características típicas da estação, tempo seco e ensolarado. Mas o que chamou a atenção, Luciana, foram as temperaturas, que ficaram acima do normal para a época. Neste momento, os termômetros marcam 18 graus. Vamos ver com Mariana Armentano se esquenta mais ou esfria amanhã, sábado e domingo. Segundo os meteorologistas, o inverno vai ser muito parecido com o do ano passado. Nada de frio muito intenso. Nesses próximos dias, temperaturas agradáveis e muito sol por aqui. Olha só, nessa madrugada, mínima de 14 e máxima amanhã à tarde na casa dos 25 graus. Aí no final de semana fica tudo muito parecido. No sábado, os termômetros ficam entre 13 e 26 graus e no domingo entre 15 e 25 graus, sem previsão de chuvas. E nem precisa fazer muito frio, viu? A chegada do inverno é sempre uma ameaça para quem vive na rua. Nossa reportagem acompanhou a rotina de agentes municipais que tentam convencer estas pessoas a aceitarem o abrigo. Pois é, a prefeitura diz que sobram vagas nos albergues, 14 mil, mas de acordo com o último censo, são pelo menos 16 mil pessoas nessa situação. Numa só noite desse mês, 150 pedidos de ajuda para fugir do frio. As solicitações desse tipo, feitas por telefone ao 156 da Prefeitura, são repassadas para esta central. Os dados indicam onde e quem precisa de auxílio. O pedido segue para a mesa de operação, onde uma equipe é acionada para checar a situação em loco e verificar as vagas disponíveis em abrigos. Nós estamos conseguindo trabalhar com vagas para todo mundo. A gente não tem deixado nenhuma solicitação do 56 em aberto, por falta de vaga. Todo dia são 14 equipes da assistência social que trabalham das 8 da noite às 8 da manhã. E essas equipes são formadas por 2 orientadores e um motorista. E a novidade desse ano é que eles saem com um kit de emergência, que consiste num cobertor, uma garrafinha de água e um kit lanche. Aqui tem um sanduíche, fruta, suco. E esse kit ele é usado em último caso, porque a intenção é tirar a pessoa da rua. Mas quando ela não aceita, aí sim ela recebe um kit desse. Agora essa equipe já sai com uma missão. Nós vamos para a Praça da Sé. Assim que a equipe chega, os orientadores são abordados, inclusive pela moça que pediu assistência pelo telefone 156. Quem está aqui quer, mesmo numa noite não tão fria, dormir no abrigo. O termômetro na Praça da Sé marca 20 graus e a van sai lotada. Os homens são deixados num centro de acolhimento na Rua Prates. Eu vou falar quem desce, tá? Depois, mulheres e casais ficam em outro espaço da prefeitura, no centro da capital. 1, 2, 3, 4 mulheres e um homem. De volta à Sé, a orientadora tenta se aproximar de algumas pessoas que estão acomodadas no chão. A abordagem é sempre um momento delicado. Há todo tipo de comportamento na rua, desde pessoas alteradas e até violentas, e aquelas que não querem conversa alguma. Olá, tudo bem? Boa noite. Vamos para o albergue, senhora? A tentativa de convencimento não deu certo. Na noite passada, outras pessoas também rejeitaram a proposta do acolhimento público, mas saíram com o kit. Alguns não aceitam regras, né, de ficar dentro do albergue, e alguns também, assim, não querem ir mesmo porque gostam mesmo de ficar na rua. A gente tenta convencer o máximo possível para a pessoa aceitar o serviço e não ficar na rua. Agora vamos falar de Copa do Mundo. A Croácia não deu a mínima para o favoritismo da Argentina e foi impiedosa com a seleção de Lionel Messi, praticamente eliminando os sul-americanos do torneio.
Pois é, Gabriel, agora eu acho que só um milagre salva a Argentina, que hoje foi goleada por 3-0. Os croatas se juntam à França, Uruguai e Rússia entre as seleções já classificadas. Agora os argentinos, esses vão depender de uma combinação de resultados. Vamos aos gols. Antes de começar a partida, Lionel Messi já parecia prever o que vinha pela frente. Ainda mais porque do outro lado estava Luka Modric. Esta foi a primeira vez que os atuais camisas 10 de Barcelona e Real Madrid se enfrentaram em uma Copa. O primeiro tempo foi marcado por tensão e jogadas duras. O goleiro Caballero tratou de colocar mais uma pulga atrás da orelha do preocupado Messi. Na etapa final, Rebic aproveitou a falha do goleirão e acertou um belo chute. Aos 35, o rival na Copa e na Espanha, Modric, ampliou com outro belo chute, agora de fora da área. 2-0 Croácia. E já nos acréscimos, Rakitic, livre de marcação, definiu o placar. Croácia 3, Argentina 0, para o desespero de outro camisa 10. Mais cedo, na abertura da segunda rodada do Grupo C, Dinamarca e Austrália empataram. As duas seleções ainda têm chances de classificação ainda. Já a França eliminou o Peru no mesmo grupo. Os franceses garantiram a classificação com uma vitória magrinha, 1-0. O gol foi de Mbappé, jogador mais jovem a marcar pela seleção francesa numa Copa do Mundo. Em Ekaterimburgo, a França confirmou o favoritismo. Aos 33 minutos do primeiro tempo, o peruano Guerreiro perdeu a bola para Pogba, que tocou para Giroud. O camisa 9 ia marcar o gol, mas aí o jovem Mbappé não quis saber e tocou para o gol vazio. O Peru até tentou, mas não evitou a derrota e a eliminação da Copa do Mundo. 1 para a França, 0 para o Peru. Em Samara, jogaram Dinamarca e Austrália. Logo aos 6 minutos, depois da bola ajeitada por Jorgensen, Eriksen chegou e bateu firme. Um belo gol, fazendo 1-0 Dinamarca. Aos 35, o VAR entrou em campo novamente. Após o toque de cabeça de Leque, os australianos pediram pênalti. O árbitro decidiu consultar o vídeo e marcou a penalidade. Jedinak foi para a cobrança e deixou tudo igual. E ficou nisso. Dinamarca 1, Austrália também 1. Olha, hoje vamos dizer que 99,9% dos brasileiros deram risada da Argentina. Só que, olha, amanhã é a nossa vez de sofrer. A gente tem que se lembrar disso. Porque logo cedo a nossa seleção enfrenta Costa Rica em São Petersburgo. E tem um probleminha aí, porque Tite teve que mexer na lateral direita. Fagner vai entrar no lugar de Danilo contundido. Depois de empatar com a Suíça por 1-1, o jogo é decisivo. A seleção precisa vencer e bem. Veja como foi o último treino da equipe brasileira. A chegada da seleção ontem à noite em São Petersburgo foi cheia de entusiasmo. Já nesta quinta, a imprensa só teve acesso aos instantes iniciais do treinamento na Arena Zenit. Neymar participou normalmente dos trabalhos, ao lado dos companheiros. Questionado se havia cobrado do camisa 10 um jogo mais coletivo, Tite foi enfático. Não teve. Todos os atletas têm essa responsabilidade de serem coletivos e serem individuais. Alguns com umas características específicas. O Neymar, eu não vou tirar dele a iniciativa do transgressor, do último terço do campo, da genialidade, e entender que ele está num processo de retomada. Mas serve para ele, serve para o Coutinho, serve para o Gabriel Jesus, serve para o Firmino, serve para o William. E Tite ganhou uma baixa de última hora. Danilo teve uma lesão e Fagner será o substituto. Nós queremos vencer, nós temos uma Copa do Mundo. Mas técnico não vai pagar preço de saúde e preço de desonestidade para vencer. Isso ele não vai pagar. Thiago Silva, que será o capitão, falou sobre este duelo decisivo. Será um jogo muito difícil por eles terem perdido a primeira partida e a gente pelo empate. Acredito que tem pressão para os dois lados, mas eu acho que essa pressão é mais que natural. A gente já está acostumado com esse tipo de situação. O presidente Temer sancionou hoje a Lei de Assistência Emergencial a Imigrantes. O estado de Roraima enfrenta uma crise com o fluxo migratório de venezuelanos.
As ações de assistência previstas na lei têm origem em uma medida provisória enviada pelo presidente este mês para o Congresso e já estavam valendo. Elas incluem, entre outros pontos, o combate à violação de direitos humanos e a atenção à saúde. A lei também prevê que a transferência para outro ponto do território nacional, para outros países ou o retorno ao país de origem vai depender do consentimento do imigrante. A agenda do presidente em Roraima previa visita a Pacaraima, cidade na fronteira com a Venezuela, mas foi cancelada por causa da chuva que atingiu o estado. O presidente afirmou que não há possibilidade da fronteira com a Venezuela ser fechada, conforme pedido da governadora do estado, Sueli Campos, ao Supremo Tribunal Federal. Nós não temos como fechar a fronteira. Vocês sabem que isso seria uma coisa, digamos, inapropriada, mas também não há como abandonar as necessidades de Boa Vista, de Roraima e de todo o estado. Hoje o Planalto divulgou vídeo sobre o Comitê Federal de Assistência Emergencial, criado para cuidar da questão dos imigrantes. Segundo o governo federal, só este ano, mais de 50 mil venezuelanos cruzaram a fronteira com o Brasil para fugir da crise que atinge o país vizinho. Por falar em imigrantes, o presidente Trump afirmou hoje que já mandou as agências de governo reunirem as famílias de imigrantes que foram separadas ao entrarem ilegalmente nos Estados Unidos. Com a política de tolerância zero de Trump contra os imigrantes, pelo menos 2.000 crianças, 49 delas brasileiras, foram separadas dos pais e presas em jaulas. A política anti-imigração com tolerância zero estabelece que todo adulto pego atravessando a fronteira ilegalmente deve ser processado e levado a um centro federal de detenção até que se apresente a um juiz. As crianças não eram mantidas nesses centros e, separadas dos pais, eram levadas para jaulas em outro local. Apesar da ordem de ontem, as famílias separadas não sabem quando vão reencontrar seus filhos. O texto dá a entender que o governo quer reter as famílias indefinidamente, o que vai contra um acordo de 1997 que estabelece um limite de 20 dias para a detenção de crianças junto com os pais. A brutalidade da separação tomou a atenção do público e da imprensa americana, com capas marcantes da New Yorker e da Time, em que um monstruoso Trump aparece encarando uma criança de 3 anos chorando. O texto diz: "Bem-vinda à América." Hoje à tarde, em Washington, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos pediu ao Pentágono que prepare bases militares para receber cerca de 20.000 crianças que entraram ilegalmente nos Estados Unidos com parentes. A mulher do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é acusada de fraude e abuso de confiança. Segundo a investigação, Sara Netanyahu gastou mais de $97 mil em alimentação para a família, alegando que não havia cozinheiros disponíveis na residência oficial em Israel. Ela classificou os gastos como despesas do governo. Esse não é o primeiro escândalo de corrupção na família Netanyahu. O primeiro-ministro israelense também está sendo investigado em 2 casos de corrupção. Benjamin Netanyahu é suspeito de ter recebido cerca de $285 mil em objetos de luxo, champanhe e joias, em troca de favores financeiros ou pessoais. Ele também é acusado de pagar um dos principais jornais israelenses para conseguir uma cobertura mais favorável a seu governo. O primeiro-ministro de Israel se diz vítima de uma caça às bruxas. O IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial, subiu 1,11% em junho, depois de variar 0,14% em maio, a maior desde junho de 95. Com essa alta, o IPCA acumula variação de 2,35% no ano e de 3,68% em 12 meses. E quem fala sobre essa alta é Denise Campos de Toledo, comentarista de economia. Essa alta da inflação já era esperada depois da greve dos caminhoneiros pelo desabastecimento e perda de produção, mas superou as projeções com o índice pressionado também por energia, que teve reajustes
pesados em algumas regiões e passou para a bandeira vermelha nível 2. Os combustíveis, motivo principal da greve, também continuaram subindo. O diesel teve aumento médio de 3%, gasolina 6,98% e o etanol de 2,36%. Isso agora em junho, mês seguinte ao da mobilização. As projeções para o IPCA deste ano, que estavam ao redor dos 3%, já estão mais próximas da meta de 4,5%. Ainda não se vê uma grande ameaça, porque a atividade econômica fraca tem segurado vários preços, principalmente dos serviços. Mas o dólar ainda pode ter impacto maior. Dólar que mantém a tendência de alta, mesmo com as intervenções do Banco Central, impulsionado pela previsão de mais alta dos juros nos Estados Unidos e os riscos relacionados à guerra comercial entre o país e a China. No âmbito doméstico, as eleições também podem pressionar o dólar, o mercado financeiro, pelo perfil dos candidatos que estão despontando nas pesquisas. Agora, ainda que os índices continuem baixos, tem muita coisa subindo, que mexe com o poder de compra da população, com o custo das empresas, o que pode acabar reforçando a fraqueza da retomada da atividade. Até por isso, o Banco Central tende a ter uma postura bem cautelosa na condução dos juros básicos, embora a previsão de inflação mais alta possa recomendar alguma elevação preventiva da taxa básica, com a perspectiva de crescimento menor da economia, agindo no sentido inverso. Juros mais altos poderiam dificultar mais a reação da atividade econômica, que já anda bem fraca, sendo que o custo do crédito, de qualquer modo, dificilmente vai ter quedas maiores, com o mercado futuro sinalizando já há várias semanas ajustes na taxa básica a partir do próximo ano, pelas incertezas do cenário econômico e também do político. Uma boa noite. O Tribunal Superior do Trabalho também decidiu hoje que as novas leis trabalhistas só poderão ser aplicadas em processos abertos a partir de 11 de novembro de 2017, data em que a reforma passou a valer. Dessa forma, ficou decidido que as ações trabalhistas iniciadas antes disso ainda estarão amparadas pela antiga legislação. O TST diz que as novas normas vão orientar todas as instâncias da Justiça, incluindo o próprio tribunal. Uma das mudanças de maior impacto é a que determina que o trabalhador pague pelas custas do processo caso perca a ação. E a Petrobras perdeu hoje um processo bilionário no Tribunal Superior do Trabalho. A empresa terá que pagar mais de 15 bilhões de reais a funcionários que questionam a política de remuneração da estatal. Esta é a maior ação que a empresa já enfrentou na Justiça do Trabalho. O placar no TST foi apertado, 13 votos a 12. A companhia informou que vai recorrer ao próprio tribunal e também ao Supremo Tribunal Federal. E o STF derruba a censura às sátiras de candidatos durante o período eleitoral. Por unanimidade, os ministros votaram contra um dispositivo da lei que proibia recursos de áudio e vídeo que ridicularizassem candidatos, partidos ou coligações 3 meses antes das eleições. Esse ponto da lei foi interpretado pelos ministros como censura. De acordo com o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, não se pode interditar o debate público e as críticas não inerentes à atividade política. Bem, e nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Boa noite, Gabriel. Luciana. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Fono todo seu. Até amanhã. Nesta sexta, 11h30 da noite, em Hora do Voto, confira a entrevista com Márcio França, pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSB. Assista agora, todo seu.